confuso. O relacionamento saudável, nós podemos pensar em alguns pilares. E eu acredito que para poder haver um relacionamento saudável, nós temos que ter uma comunicação aberta, um diálogo aberto. E outros pilares também muito importantes que a gente vai aprofundar, né? Que é a questão do respeito, da validação. Mas eu acredito que uma das coisas mais importantes para poder manter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, né? Com o passar dos anos, que é o que as pessoas esperam, é essa comunicação aberta, sabe? É o respeitar o outro, é o validar o outro, validar o sentimento do outro. Então, muitas vezes as pessoas guardam mágoas, ressentimentos, né? Dormem com mágoas e ressentimentos, não falam pro parceiro, pra parceira, e isso vai afastando, vai quebrando o vínculo que inicialmente foi construído ali dentro daquela relação. Ah, sim. Então, essa comunicação, você vê que é o principal, que o casal tem que ter essa comunicação aberta, uma comunicação assertiva, assim. Isso, exatamente. É uma peça-chave, né? Eu acredito que não ficar guardando coisas para si, e muitas vezes as pessoas querem que o outro descubra o que ela está sentindo. Adivinhar, né? Exatamente, não vai adivinhar. Exatamente. E a pessoa fica perdida ali, sem saber o que está acontecendo. Então, essa comunicação aberta, sentar, conversar, alinhar expectativas, acho que isso é muito importante para um relacionamento crescer. E às vezes, como fazer isso? Porque às vezes eu vejo que os casais têm dificuldade também de se comunicar um com o outro, né? Sim. Às vezes grita, briga, discute, mas não comunica, não conversa de verdade, assim. Um não olha nos olhos do outro e fala, assim, de forma clara, objetiva, assim, respeitosa, porque tem que ter o respeito também, né? Imagina você começar a conversar e gritar e falar alto, isso aí não vai ajudar o casal, né, Josiele? Inviável. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de dúvida com relação a como exercer essa comunicação assertiva, né? Mas eu acredito que essa comunicação assertiva, ela deve ser feita em momentos nos quais a pessoa pode sentar e conversar, e não nos momentos de briga. As pessoas muitas vezes querem resolver conflitos no momento de tensão, no momento onde as emoções estão à flor da pele. Esses momentos não são momentos bons para poder você realmente tentar dialogar, porque a pessoa fica na defensiva, né? Principalmente se você falar alguma coisa que vai machucar a pessoa vai se defender. Então ela não vai querer escutar, ela vai passar a não te escutar mais. Então ali não tem mais comunicação. Então normalmente eu sempre falo no consultório, né, com muitos pacientes, que o momento exato é um momento que tem que ser muito analisado e assertivo. Um momento no qual já baixou a poeira, as emoções já baixaram também, porque a emoção não fica muito tempo ali com a gente, né? E neste momento talvez seja o momento certo de vocês saírem, para vocês jantar, conversar e alinhar algumas coisas que talvez são detalhes do dia a dia, né? Que a gente tem na rotina, alguns desafios, que é normal, né, para todo casal, e que muitas vezes as pessoas deixam isso passar. Ah, sim. Então, esperar um momento mais tranquilo, mais calmo. Exatamente. Também que os dois estão, assim, mais equilibrados, né? Pra não falar coisas que pode se arrepender depois, né, José? Exatamente. Que pode magoar um ao outro, né? Dependendo do que fala, no momento que fala, né, José? Exatamente. E eu acho que um outro ponto que eu vejo que é muito importante também num relacionamento é a confiança. Você acha que isso é um ponto importante? Lógico que a comunicação, né, em primeiro, mas você acha que a confiança, isso respeito... Com certeza, né? Assim, a confiança, ela é algo que é construído, né? Então, assim, eu não conheço você hoje, já vou confiar em você. Isso é uma construção. Então, o que acontece? Nós temos alguns pilares da confiança que são muito importantes. Então, tem alguns aqui que eu posso levantar, né? Então, tem uma consistência. Então, principalmente aqueles que têm uma consistência no sentido de eu sou comprometido com o outro. Então, se você marca uma coisa comigo, você está no horário que você marca. Se você me pede alguma coisa, você cumpre a devolução. Eu vou começando a acreditar que sim, que você é uma pessoa de confiança. E nos relacionamentos, isso não é diferente. Então, essa consistência no dia a dia, né, com práticas sutis mesmo no dia a dia, com consistência e comprometimento, fortalece esse vínculo de confiança. Além disso, eu acho que tem um pilar muito importante que as pessoas muitas vezes não falam e que eu acho que é importantíssimo. Gente, foca nisso. Vulnerabilidade. A gente está em um relacionamento onde a gente pode, é possível ser vulnerável com o outro sem ter aquela sensação de que vamos ser julgados, vamos ser criticados. Então, a gente poder ser autêntico, sabe? A gente poder ser nós mesmos, sabe? Dentro de uma relação.
Então, muitas vezes as pessoas não conseguem, tem medo do que o outro vai pensar, esconde as coisas. Então, isso também quebra um pouco um vínculo. Muitas pessoas chegam e falam, eu não posso falar isso com meu namorado, eu não posso falar isso com meu marido, eu não posso falar isso com a minha esposa. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa desconexão mesmo. Então, a vulnerabilidade é você poder ser quem você é, poder falar das suas limitações, dos seus desafios, das suas fraquezas, e entender que o outro vai validar isso. Isso é fortíssimo para o vínculo no relacionamento. Então, isso fortalece muito o nosso vínculo no relacionamento. Porque as pessoas pensam que vai afastar, né? Se eu contar alguma fraqueza, vulnerabilidade minha, a gente pensa que o outro não vai me amar mais, não vai me querer mais. Mas às vezes isso que vai fortalecer, né? Porque conforme você vai entendendo que o outro tá validando o seu sentimento, você vai fortalecendo aquele vínculo de troca, entendeu? Vai sendo fortalecido com o passar do tempo, né? E tem uma outra última também, qual que é? Que é a reparação. Por que reparação? Porque nós falhamos. Nós somos falhos, nós somos humanos e nós já falhamos, estamos falhando o tempo todo, não só com relacionamento amoroso, mas com a família, com os amigos. Como nós somos seres humanos e erramos, estamos falhando, né? Então, a reparação é muito importante. É esse pedido de desculpa, mas é um pedido de desculpa sincero. Porque muitas vezes as pessoas entram numa relação onde há pedidos de desculpa, mas a pessoa continua com os mesmos comportamentos. Então, isso quebra a confiança. Sim. Eu não vou confiar em uma pessoa que me pede desculpa hoje amanhã tá repete, com o mesmo comportamento, entendeu? Então essa reparação, esse sentar, conversar, alinhar as expectativas e realmente tentar planejar ações para poder mudar esse contexto já é também essencial para a relação. Gente, relacionamento, assim, eu falo que não é fácil, né? Porque é construído, né? Não é uma coisa assim, que eu acho que as pessoas têm aquela ideia romântica, assim, de que vai vir tudo pronto, né? Que os dois vão estar prontos pro relacionamento, mas não, né? Vai ter que sei lá, se adaptando, poderia dizer, se encaixando, vendo, né? Cada um tem suas peculiaridades, tem suas fraquezas, tem suas vulnerabilidades, tem sua história, né? Seus medos. Sim, exatamente, né? É o tal do ceder, né? Isso, vai ter que ceder também, né? Os dois lados, né? Os dois lados. Porque se só um ceder, eu acho que acaba que desgasta. E não vai ser um relacionamento de longo prazo, que vai durar, né? Exatamente. Então tem que ter essa flexibilidade, essa adaptação. Então isso é muito importante, né? Saber, né? E até eu falei essa coisa, assim, do amor romântico, acho que cria, assim, essas falsas expectativas, até, assim, umas ilusões, assim, de que como uma coisa muito ideal, e não é assim, né, Josiele? Não. O que você pensa disso? Você acha que mais atrapalha do que ajuda o relacionamento, né? Sim, na verdade, dentro dessa questão do romantismo, ela tem toda uma história, né? Eu vou tentar ser breve aqui, mas eu acho que é importante a gente frisar essa história dentro do romantismo criado, né? Então, só para dar uma pincelada na questão do respeito, né, que é muito importante, e muitas vezes as pessoas tentam colocar, né, aquele indivíduo, aquela pessoa na qual ela está apaixonada, dentro de uma caixinha para a pessoa acabar sendo aquilo que ela quer que ela seja. Então, ela não respeita as limitações, ela não respeita a história do outro, né? Muitas vezes a gente tem que entender, gente, nós estamos aqui nessa sociedade, nós somos construções dela, fazemos parte dessa sociedade, então nós temos histórias antes de conhecer pessoas. E essas histórias, elas têm que ser validadas, né? Então, muitas vezes as pessoas não respeitam isso. As pessoas têm uma expectativa muito alta sobre o outro e querem colocar a pessoa ali dentro de uma caixinha, que a pessoa faça tudo o que a pessoa quer, né? Que seja um bonequinho, né? Quase você fica ali, tipo, controlando a pessoa, né? Exatamente. E aí acaba passando por cima, né, dos limites do outro e acaba realmente desgastando essa relação. Então, o respeito também é muito importante nisso. Junto com isso vem o romantismo. Então, o que a gente pensa do romantismo? É tudo muito novo. Então, o romantismo realmente começou a crescer, a desenvolver no final do século XVIII, com maior força no século XIX, né? E aí, o romantismo, ele expandiu, né? Saiu da Europa, foi para as Américas. E aí, a gente entende o seguinte: com isso, né, a gente tem alguns resquícios do romantismo até nos dias de hoje, né? Mas vamos pensar como que nossa sociedade mudou muito mesmo. A gente pensa em algumas questões. A partir de 1870, houve um crescimento
muito grande das fábricas textis, né? Juntamente com isso, aconteceram a abolição da escravatura, todo aquele contexto histórico ali, onde as mulheres, o que aconteceu com as mulheres? As mulheres negras, elas começaram a sair para trabalhar como empregadas domésticas, enquanto as mulheres brancas pobres trabalhavam nas fábricas textis, algumas se transformaram em professoras, né? E isso já foi uma mudança muito grande na sociedade. Evolução, né? Uma evolução. Então, sobre essas mudanças, essa evolução toda que teve, vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Ótimo. Vou chamar agora um intervalo e daqui a pouco voltamos com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. E hoje falando sobre o tema relacionamentos e os impactos disso na saúde mental, né? E na vida como um todo. E eu tô com a psicóloga Josiele e nós no bloco anterior estávamos falando sobre a questão do amor romântico, do mito do amor romântico, né? Continua então pra gente esse tema, né? A gente parou na evolução que foi, né? Isso. Então, a gente está falando sobre toda essa construção, né, que houve na sociedade. Então, o que acontece é que na nossa sociedade tiveram muitas mudanças mesmo. Então, Sim. A partir ali dos anos de 1932 é que a mulher realmente conseguiu o direito ao voto. Antes a mulher não podia votar. Só que tem uma questão, né? Ela conseguiu o direito ao voto, mas ela ainda precisava pedir autorização do marido, né? Nossa. Para votar, para trabalhar. Então, não era tão livre. Então, a gente só foi conseguir realmente com que a mulher saísse de casa para trabalhar sem pedir a autorização do marido só nos anos 60, onde houve, né, o Estatuto da Mulher Casada. E aí ela conseguiu realmente, né, se libertar dessas questões, né, de pedir autorização para poder estudar, para poder trabalhar. Então, olha só como que isso já foi uma grande evolução. E isso nós já estávamos, nos anos 60. A partir daí, houveram várias outras mudanças na sociedade. Então, a gente começou com os anos 70, com os anos 80, que foi o aumento do feminismo, né? Sim. De várias mudanças. Já entrando para os anos 90 e 2000, que houve o quê? O aumento da tecnologia. Sim, que mudou tudo, Que mudou né? tudo. Então, as mulheres hoje, né, já estão fora de casa, já trabalham. Então, mudou todo um contexto familiar ali, né? E nós estamos na era da tecnologia. E o que isso significa? Hoje, temos aí muitos aplicativos, as pessoas têm facilidade em conhecer outras pessoas, então isso se tornou muito superficial. As relações, As né? relações. Antes as pessoas se conheciam onde? Na igreja, se conheciam ali como vizinhos. Através de um amigo. Um trabalho. Exatamente. Hoje tá muito fácil conhecer pessoas. Tipo, no celular, né? Você vai lá, tipo, com um cardápio, né? Exatamente. Virou isso, né? Esses Exatamente. aplicativos de relacionamento, né, Sim. José? Só que antes, o que acontecia? Os casamentos, eles eram arranjados, né? Então, não tem muito tempo aí. Na época dos nossos avós, já aconteciam isso, né? Os casamentos arranjados. Por quê? Por questões sociais, questões econômicas. Então, muitas vezes a pessoa casava com um primo porque a terra era do lado. Então, para juntar terras. Então, não tinha essa questão do amor ali no casamento. Ninguém pensava nisso. Pensava na questão social, na questão financeira. Exatamente, né? E aí, com esse desenvolvimento industrial, as pessoas tiveram também um aumento financeiro, econômico aí, e não precisou mais de depender de casar por questões financeiras, enfim. Então aí sim, então a partir daí vocês já podem escolher com quem vocês querem casar. E aí entrou a questão, o paradoxo da escolha, porque quando a gente tem que escolher efetivamente, a gente fica um pouco mais receoso, porque a gente fica com maior medo de errar, né? Sim, então sim. É como se a gente tivesse, nossa, agora eu tenho que tomar minha decisão, e se eu errar? Então fica esses questionamentos. Então a pessoa sempre tem a sensação de que sempre pode haver uma pessoa melhor. E dentro desse contexto, as pessoas acabam entrando em um conflito interno sobre o que elas realmente desejam, porque é tudo muito superficial. Então, elas conhecem pessoas, elas, né, entram em frustração, aumenta a expectativa, porque elas querem um amor idealizado, um amor romântico, quer que a pessoa seja perfeita, né, não consegue flexibilizar, não quer ceder, tem o comodismo, ninguém hoje precisa realmente de casar para ter uma situação financeira melhor.
E aí isso desgasta muito. Então nós temos hoje na sociedade o tão falado do burnout afetivo, que é aquela exaustão de procurar pessoas que a gente nunca se adapta, nunca encaixa, né? Mas é porque cresceu mesmo. Há um padrão maior, né, de expectativas, de idealizações. Então acaba sobrecarregando o parceiro ou a parceira. Entendi. Não, é aquela coisa dos relacionamentos líquidos, né? Amor líquido. Até esqueci qual que é o filósofo que fala Bauman, de Bauman, isso mesmo. Que fala sobre, né, que tá nessa geração que tá isso, né? Porque, igual você falou, como sempre pode ter o próximo, você fica sempre achando que é o próximo match que você vai dar lá no aplicativo que vai ser o do parceiro, a pessoa ideal. Isso. E qualquer coisa que a pessoa faça, você já descarta a pessoa. É muito fácil descartar, você só para de responder ali no WhatsApp. Você não some, você desfaz o match e pronto. Sim, sim. Então ninguém se aprofunda, né, também na relação, né? Exatamente. É difícil, né, isso. Geram essa insatisfação, né? Eu falo tanto do lado dos homens, das mulheres, né? Insatisfeitos com os relacionamentos, né? Que não estão conseguindo... Isso é uma queixa frequente, José. Que não tá conseguindo encontrar ninguém, José. Que, ninguém quer nada, ninguém quer relacionamento sério. Você escuta... Ao mesmo tempo, todo mundo quer e parece que todo mundo tá perdido, né? Tá perdido ali. Como encontra... Então... Porque tem pessoas querendo um relacionamento mais profundo, né, mais verdadeiro, uma conexão de verdade, né, José? Mas a gente fica com essa impressão de que ninguém tá querendo, né? Exatamente. Então, você falou desse paradoxo aí, né? Porque a pessoa fica com muito receio de, então agora a escolha é minha e eu não posso escolher errado. Entendeu? Então, fica com muito receio, então a pessoa acaba realmente filtrando muito e chega numa exaustão. Porque aí quando encontra alguém que talvez se interessa, a outra não quer, e aí a pessoa acaba realmente entrando num burnout, um esgotamento mesmo sobre essa situação. Você acha que isso também explica um número grande de divórcios, que tá aumentando, né? Sim. Eu não sei as estatísticas corretas, mas tipo assim, eu vi assim que é grande, né? O número de divórcios depois de 10 anos de casado, não sei se é um em 3 que se divorciam. Eu sei que é um número alto, assim, não tenho noção. Você acha que isso também explica que as pessoas estão um pouco, assim, como é que fala? Não toleram mais qualquer coisa? Sim, porque antes, na verdade, como o casamento era arranjado... Tinha que tolerar, né? Tolerar, tinha que viver, não tinha outra escolha, né? Eu acho que até por isso também, por não ter amor, a pessoa tolerava mais porque era diferente, gente, sabe? Vou ficar aí. Vou ficar aí com essa pessoa. Agora, hoje em dia, a pessoa tem uma expectativa muito grande sobre a idealização do que ela um relacionamento muito bom, ótimo, né? Que se sinta assim completa, que a pessoa me complete. Isso, né? E aí joga toda a responsabilidade no outro. E aí a gente vê a questão da comparação nas redes sociais, né? A gente vê uma parcela ali, pessoas postando fotos, né? Praias, fotos lindas, com um parceiro, né? Uma parceira. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente só sabe ali 1% do que a pessoa mostra. Porque ele não quer dizer que é a verdade. Mentira, né? Às vezes a pessoa tá vivendo um relacionamento péssimo. Exatamente, ela vai postar as dores, vai postar só... Não, e até falando sobre relacionamento péssimo, às vezes pode estar num relacionamento abusivo, né? Sim. Que é muito frequente, né, José? O que você... até entrando nesse tópico...